Lá vai no segundo pau. Olho no lance. Da Argentina. Confira comigo no replay. Foi ele. Olha ele aí, Crespo. O craque da camisa número 9. Eram jogados redondos do primeiro tempo em Buenos Aires. 18 minutos. E acaba desencantando o time da Argentina, Roberto Rivelino. Você vinha comentando, você viu o toque de bola? A bola saiu lá de trás, com velocidade, rápido, veio aí, chegou nos pés do Ortega, fez o cruzamento perfeito, a entrada do matador, né? O Crespo, a presença marcante dentro da área, 1-0 e merecido. E por incrível que pareça, quando o Equador tentava acalmar o time da Argentina com o toque de bola, caindo um pouco mais ao setor defensivo da Argentina, ele tomou seu gol, mas faz se merecer. A Argentina tinha perdido já umas 3 ou 4 oportunidades de gol, e ainda o que perdeu um pênalti através do Verão. O tirador Ortega pode procurar um buraquinho ali, encontrou do lado de cá, Verão metendo o segundo pau, olho no lance. Nossa Senhora! Olha só o gol que perdeu o Crespo. Inacreditável. Mas o toque de bola, a evolução da equipe argentina, perfeito cruzamento. E usando muito aqui, né? O setor direito, o Ortega cai aqui bem, vem o Verón, vem o Zanetti. O setor muito forte da seleção argentina. Na realidade, ele não perdeu. Foi o Ceballos que acabou tocando no pé, defendendo com o pé a chegada do centroavante argentino. Olha de novo chegando o capitão do time. A intenção era boa. A intenção, evidentemente, era... Olha aí, de novo, hein? Goleirada hoje está errando passe adoidado. Olho no lance. Ceballos mete a pulsa na grama. Está caído lá o Gonzalez. Está caído o jogador Gonzalez com ângulo invertido. Agora sim você vê uma falta violentíssima do De La Cruz em cima do jogador argentino Kili Gonzalez. E vamos ver que providência vai tomar o senhor Daniel Bédio do Uruguai, quando já estamos entrando nos 30 segundos finais. E o técnico da Argentina, ao que parece, vai botar aquele jogador que é do Cruzeiro, Sorin, que está prestando serviços também à seleção da Argentina. Agora, que foi uma pegada feia. Porra, meu, vou te contar uma coisa. Isso é motivo de expulsão. Quer ver de novo? Olha aí. Olha como é que ele faz, ó. Ele vai no cara, meu. Ele vai no cara. Ele não foi na bola. Cartão, eu não vi absolutamente nada. Você vê que até aqui ele não mostrou um cartão sequer. Mesmo na hora do pênalti, que ele tinha obrigação de mostrar cartão amarelo o inflator, ele não fez. Já estamos nos acréscimos deste primeiro tempo na cidade de Buenos Aires. Vamos para 46. A Argentina vai ganhando 1-0. Está aqui feito ali pelo Samuel. Olha onde que ele pegou, rapaz. O Kili Gonzalez. Baixa um pouquinho mais a câmera para eu ver. Quando termina o primeiro tempo. Gostou do primeiro tempo, Roberto? Só um time, né? Só uma seleção que teve em campo, foi a da Argentina, que poderia sair com um placar muito mais gelado. Dá um tempinho pra gente que já voltamos já com o segundo tempo de, por enquanto, Argentina 1. Gol de Crespo aos 18, Equador 0. Valendo, vamos para o segundo tempo de Argentina 1. Equador 0. Em princípio, pelo menos, as duas equipes voltaram com a mesma formação e o gol argentino foi marcado aos 18 minutos do primeiro tempo. Olha que boa descida do Zanetti. A Argentina tenta com o Ortega. Meu Deus do céu, deixou na saudade. Determina escanteio, assistente Jorge Galati, que favorece a Argentina, que chega com o lacre todo aberto neste segundo tempo. Olha, acertou no buraco, olho no lance. Realmente, esse goleiro vai dar trabalho para a Argentina. Evolução do Ayala.
Outra vez Ceballos. Veio com um pouco mais de velocidade a Argentina no segundo tempo, né, Roberto? Manter o ritmo, né? Eu acho que é importante ela manter o ritmo para tentar definir a partida ou fazer mais gol para dar mais tranquilidade a ela. Porque 1 a 0 é muito pouco, pelo menos o que fez no primeiro tempo. E é o primeiro escanteio que favorece a equipe do Equador na segunda etapa. E mais uma vez o dono do time vai para a cobrança. E como o time da casa está ganhando, não tem nem pegador de bola para pegar ali. Saiu a Guinaga para o levantamento de escanteio do lado de lá. Lá vem ela. Olho no lance. Opa, de novo. Aqui no meio do pagode argentino. Fez falta lá o Delgado, hein? Tentativa de chegada do time. Tá legal, pode jogar. Vai bater, clareou. Tá em casa, grita lá atrás Samuel. Quando tentava chegar por ali, o Obregón. Esse jogador número 18, que sofreu aquele pontapé no primeiro tempo, está de volta aí. Está com o joelho meio inchado, mas está de volta. Fica a dança do Saricutico dentro da área. Morano. É o melhor lugar para a equipe da Argentina atacar. O aproveitamento deles é sempre do lado direito. É porque lá, normalmente quando o Ortega recebe ele, que é o ponto de referência a essa bola, sempre há o encosto, a chegada, né, boa, tanto do Verón como do Zanetti para aquele setor. Então sempre tem 3 jogadores de alta qualidade ali caindo por aquele setor. A tensão foi boa, hein? Sai Equador aqui com o Tenório. O Tenório é um azogue, viu? Lateral para a cobrança equatoriana com Blandon. Vai fazer, olho no lance. É da Argentina. Confira comigo no replay. Foi ele. Cláudio Lopes. Olha ele aí. O craque da camisa número 7. Marca os 5 minutos do segundo tempo. Argentina 2, Equador 0. Uma saída totalmente equivocada, né, dos jogadores equatorianos, que deixou a bola de presente. Parece que foi o número 2, o Poroso. Deixou nos pés do Cláudio Lopes. E aí tem a qualidade. Roubou a bola com uma tranquilidade, tocou por cima do goleiro Ceballos, que nada podia fazer. E faz o segundo gol argentino merecido. Apesar de uma falha clamorosa do Poroso, a Argentina faz que merecer o resultado. Gaúcho está muito